Boa noite, vamos lá, mais uma live, hoje com Rosângela Pontual. Vamos falar um pouco sobre valuation. Eu e a Rosângela somos coautores na coleção Foca em Resultados, uma coleção de livros com 170 coautores. Chegando aí o Roberto, legal. Pessoal da sociedade, gratidão, meu amigo. Obrigado, Rosângela chegou. Vamos lá, Rosângela, entre aí. Professor Hugo, vamos te ver aí. Vamos lá, esperando a Rosângela entrar. Vamos lá. Boa noite. Oi, Rosângela. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Ajeita sua câmera aí. Ficou melhor agora. Tá certo. Vamos lá, Rosângela. Eu acabei de entrar, estava falando que nós somos coautores na coleção Foca em Resultados. É uma Estamos a... coleção com 170 coautores, eu tenho certeza que vai dar muito o que falar, né? 6 livros e com muita coisa boa. Eu tive, me pediram para dar uma lida em alguns textos e eu achei fantástico. Acho que vai ser assim um best-seller rapidinho. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, né, para os convidados da Rosângela, meu nome é Leopoldo Guzmán. Eu sou de Belo Horizonte, sou um administrador, trabalho com gestão da qualidade e programação neurolinguística, mas hoje eu vou entrevistar a Rosângela. A Rosângela trabalha com valuation, mas eu vou deixar para ela se apresentar. Ih, parece que ela caiu. Peraí, está voltando. Eu vou pedir para ela se apresentar, porque ninguém melhor do que ela para falar dela mesma, ok? Caiu, Rosângela? Caiu, Vamos lá. mas já tá tudo Rosângela, certo. já fiz uma breve apresentação e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, o currículo, o que você faz, o que você pensa. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Sou Rosângela Silva Pontual. Eu sou uma aprendiz de gestão de empresa já há 20 anos. Eu sou administradora de empresas, né, por formação. Fiz pós-graduação também sempre em gestão de empresas. Eu amo trabalhar com isso, né? E há mais ou menos 5 anos eu abri a minha consultoria de gestão empresarial e venho me dedicando desde então à parte financeira, né? Eu, como administradora, sou uma generalista, sempre atuei na gestão da empresa como um todo, né? Tive a oportunidade de ser diretora executiva, né, CEO de empresa, então pude exercer esse lado generalista do administrador, né? Mas na consultoria eu peguei um viés especialista na gestão financeira. E a gestão financeira em tudo que diz respeito ao tema dinheiro corporativo, né? Então, assim, eu atuo com captação de recursos, né? E daí o tema valuation hoje, porque você tem várias formas de ir atrás de capital para escalar seu negócio, acelerar o seu negócio, né? Legal. Você pode ir atrás de dinheiro emprestado. Eu faço isso também, faço projetos para BNDES, fundos de subvenção, FINEP, FAPESP, entre vários aí. Legal. Mas existe um caminho que eu acho muito bom e o brasileiro tem se aventurado mais, né, nos últimos anos aí com o advento das startups, das empresas de tecnologia, a gente tem acordado de uma forma geral para a oportunidade de fazer esse processo de aceleração do negócio
não com dinheiro emprestado, né? Com capital de investidor. E Caramba. aí entra a avaliação de empresa. Eu vou trazer, eu sei quanto de dinheiro que eu quero aqui, né, para fazer o negócio crescer. Mas quanto eu estou disposto, né, quanto eu estou disposta a dar da minha empresa, né, de participação na minha empresa por esse capital. Aí entra o tema que nós vamos conversar aqui hoje, que é quanto vale a sua empresa? Quanto que vale um pedaço dela? Quanto que vale ela inteira, né? Legal, legal. E aqui, é uma curiosidade minha, a gente tem que saber o valor dela para os dois lados, né? Para poder cobrar e para poder vender também, né? Comprar e Sem vender. dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, por favor, Leopoldo. Não, eu ia te perguntar o seguinte, porque eu sempre achei, eu sempre, né, é uma teoria nossa, né, a gente conhece, sabe disso, que uma boa negociação, a gente faz uma boa negociação quando sabe os limites, né, quando sabe até onde podemos chegar no mínimo e no máximo. E o valuation te dá essa informação, né, você saber quanto vale o seu negócio é muito importante para isso. Com certeza. Quando a gente está falando, Leopoldo, de avaliação de empresa, eu acho que essa coisa é muito, ainda muito fora da realidade da maioria dos negócios, né? Então, assim, você também é consultor como eu, atua aí em empresas, e você sabe que, é, infelizmente, só 1% das empresas nacionais são empresas grandes, né? O Sebrae não cansa de dizer, com razão, que o motor da economia brasileira são as pequenas. Né? As pequenas e médias empresas representam 99% das empresas nacionais. Então, até pouco tempo, até poucos anos atrás, esse tema, avaliação de empresa, estava restrito às grandes, porque toda a vida elas fizeram fusões, aquisições, né? E obviamente quando ela vai fazer uma fusão com uma outra empresa, né? Como uma Gessileve vai se fundir com alguém, é claro que antes ela avalia quanto é que vale, quanto vale aquela empresa que ela está comprando, ou se ela for fazer uma união, quanto a empresa dela vai passar a valer com essa fusão. Então, assim, tá na pauta das grandes empresas o tempo todo quanto vale aquele que quer comprar e a parte dele que ele quer vender, né? Então, mas não é comum nas médias empresas e nas pequenas, então nem se fala, que nem gestão financeira de direito tem, né? Tem mais ali o arroz com feijão, que é cuidar do fluxo de caixa, pagar os boletos, ver se sobrou dinheiro ou não, né? E a gestão financeira vai Tem muito muita, além muita desses vontade, controles. tem muita vontade, muita coragem e pouco conhecimento, né? Às vezes a pessoa sabe Sim, fazer, mas não sim, sabe calcular, não sabe controlar nem nada. É por aí. E é aí que nós exatamente. entramos, né? Sim, claro, com certeza. E uma boa avaliação, ela depende de um conhecimento íntimo dos números do seu negócio, sabe? Então, eu estava te dizendo que quando a gente está falando de avaliação de empresa, esse tema tem entrado há poucos anos na vida cotidiana, assim, né? Porque começaram a surgir as startups, né? A coisa de 10, 15 anos que isso é mais comum a gente ouvir falar, né? E aí a gente tem hoje empresas que são pequenas sobre alguns aspectos, mas valem muito do ponto de vista de marca. Se você pegar, por exemplo, o pessoal que é influencer digital, que vive de vender infoproduto, né? Às vezes a pessoa ainda tá, o negócio dela está todo pautado na figura dela, tem ali junto com ela no máximo 5, 10 pessoas trabalhando, mas o canal no YouTube já tem não sei quantos milhões de seguidores, ou seja, aquilo ali já é uma marca que vale muito mais do que o dinheiro que de fato está circulando naquela pequena empresa ainda, né? Então, assim, não é ciência de foguete, eu gosto de dizer que calcular não é ciência de foguete, mas não é trivial, porque tem muitos aspectos a serem considerados, sabe? E aí, como uma novidade, na vida cotidiana aí dos pequenos e médios negócios, aí surgem muitos mitos,
né? Claro. Eu acho muito engraçado, porque sempre quando alguém me faz essa pergunta, Rosângela, quanto vale a minha empresa? Eu já começo rindo, porque a primeira pergunta minha é para vender ou para comprar? Porque é a mesma coisa quando a gente está vendendo o nosso carro, por exemplo. O carro é usado, né? Quanto é que ele vale? A gente que quer vender tem toda aquela questão emocional, mas veja bem, eu cuidei com tanto carinho. Olha só, eu não tenho nenhum risquinho, nem um amassadinho. Não, só fiz a revisão na concessionária. E o Tem gente que outro que fala que está é pouco comprando fala: rodado, né? não, mas. Pouco rodado e acha que Oi? às vezes é vantagem, mas nem sempre é, né? Nem sempre, entendeu? Aí o outro lado que está comprando fala: não, peraí, mas sempre fez só em concessionária? Veja bem. É, eles enganam você lá, só pega o dinheiro e não olha nada. Tem que levar num bom, eu quero levar no meu mecânico, não sei o quê. Então, assim, como tudo, né? Uma empresa, ela é um ativo, ela é uma propriedade, né? Então, ela tem todo um aspecto de negociação, como se você estivesse vendendo um carro, uma casa. E então Legal, não legal. é tão simples. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu Hum. de alguém pedir para você fazer uma avaliação de uma empresa achando que ela era barata e você enxergar nela alguma situação que colocava ela num nível bem acima daquilo? Semana passada. É mesmo? Conta pra gente o que que Semana aconteceu. passada. Na Não verdade, precisa eu falar o tenho santo, não. Conta só o milagre. Não precisa falar do santo, não. Sim, claro, com certeza. Nem seria ético de outro jeito, né? Eu estava numa cliente semana passada. A gente já está num projeto aí de médio, longo prazo. Eu não faço só avaliação de empresa, eu trabalho com assessoria financeira, né? E consultoria e tal. E esse caso é um projeto de consultoria. E ela estava ali tão desmotivada, de certa forma, né? Porque os negócios, assim como a vida, não é sempre para cima, né, Leopoldo? Tem altos e baixos. E às vezes você tá ali. Só que, embora os resultados, horas estejam lá em cima, horas estejam lá embaixo, o seu esforço ali é grande o tempo todo, é igual. Então você se cansa, você está trabalhando igual, trabalhando muito, e o resultado às vezes não está correspondendo. Aí surge aquelas inquietações: será que vale a pena esse esforço? Estar aqui, né, me dedicando tanto? E aí ela me pediu não para avaliar a empresa dela, que eu já prestava consultoria. Ela queria minha ajuda para avaliar um negócio novo que ela estava vendo. Que ela estava vendo uma franquia, acredita, se eu não estou enganada aqui, e ela fez lá umas projeções de resultado, no que eu falei para ela: mas isso vai tirar a sua energia, o seu foco, e aqui você tem condições de ganhar 4 vezes mais. A sua Ela não empresa enxergava. vale 4 vezes mais. Em vez de você comprar essa franquia, por que a gente não estrutura para franquear a sua? No que ela regalou o olho do tipo assim: você tá zoando que a minha vale isso tudo. Eu falei: vale, vale sim. Não é porque ela tá mal agora que ela não vale nada, né? Não é por aí. Então, sim, foi semana Ela passada, por mesmo não coincidência. enxergava, né? Ela não estava A enxergando o valor G, do negócio dela. Leopoldo, você sabe, você também é empreendedor, né? Você vive por conta própria de E consultoria, de palestras, de venda de livros. É, é um desafio você se manter motivado e vendo só o copo cheio todos os dias, né? Porque a gente, quando tem um negócio, a gente faz. Eu sou louca pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu, eu acho um presente eu poder hoje viver daquilo que eu gosto de fazer. Agora, nem legal. por isso, todo dia, eu gosto do que eu estou fazendo. Porque um negócio exige da gente muito mais do que só aquilo que a gente se desenvolveu tecnicamente para fazer, né? Tem que cuidar das pessoas, tem que lidar com o fornecedor, tem que estabelecer parcerias, tem que cuidar do caixa e às vezes não tem dinheiro, tem que renegociar boleto, né? Tem que investir e a gente está com medo, daí não investe, a empresa não cresce, ou seja, não é todo dia que é divertido. Aliás, a maior parte do tempo não é. Né? E se a gente Problema. não ficar atento, a gente realmente acha que aquilo que a gente está fazendo não vale nada. É por isso que a gente tem que ter um motivo para estar fazendo. E o valor é um bom motivo, né? Quanto,
nesse caso, o valor seria o quanto podemos ganhar, né? É uma referência de quanto você pode... Aliás, não é a minha área, tá? Então, eu estou supondo que, em cima Tá, do vamos lá. valor da minha empresa, eu tenho uma referência para saber o quanto eu posso ganhar com ela. É por aí? É por aí sim, é um dos caminhos, tá? Então, quando a gente está falando de avaliação de empresa, você tem mais de uma forma de calcular, tá? A gente vê muito, assim, um dos mitos dentro desse mundo aí dos pequenos negócios é que a empresa ela vale quanto ela fatura, ela vale quanto ela vende, quanto ela vende vezes dois, vezes três, vezes um índice qualquer ali. Esta é uma das fórmulas de cálculo, mas é muito pouco, não é que é pouco utilizada, é a menos recomendada, porque ela é usada quando você está encerrando um ciclo. Ou a empresa faliu, ou a empresa vai ser desfeita porque os sócios não querem mais e não tem para quem passar. Aí você vai olhar o que ela construiu no passado, porque isso com certeza é maior do que ela pode construir no futuro, porque não tem futuro, não se está pensando em futuro. Perfeito? Tá. Você conseguiu compreender? Ok. Não, entendi. As melhores, eu vou terminar e você vai entender a sua questão. A melhor avaliação sempre é baseada no que vem pela frente. E isso é baseado, como você falou, em premissas, né? Quanto ela pode vender? Quanto ela vai gastar para vender esse delta a mais que está sendo projetado? Então, quando a gente está falando do plano de negócio, porque uma avaliação de empresa, ela passa, o primeiro passo é ter um business plan, um plano de negócios, né? Então, esse business plan, ele é recheado, ele é uma projeção futura de entradas e saídas e lucratividade, e lucro, né? Só que todos eles são premissas. Podem acontecer ou não. Então, um dos métodos mais utilizados, eu não vou entrar em tequinês aqui, porque não vai ajudar a gente em nada, mas uma das formas de calcular é o tal de fluxo de caixa descontado. Você monta um fluxo de caixa futuro e traz ele. Quanto valeria aquele montante hoje? Qual o valor daquele? Quanto aquele dinheiro compra hoje, né? A grosso modo seria isso, um fluxo de caixa descontado. Mas então, quando a gente bota lá para frente, a gente bota um monte de premissa. Então, você fala assim para mim, Rosângela, 2 anos atrás você me chamaria para fazer um plano de negócio e avaliar o valor do seu negócio a partir desse plano de negócio para a gente ir atrás de investidores para botar o dinheiro que a gente precisa para o plano acontecer. Porque você sabe tudo que precisa ser feito para a empresa dobrar de tamanho, mas não tem o capital para isso. A empresa não cresce sem você investir tempo e dinheiro. Aliás, precisa dos dois, né? Então, aí quando eu vou fazer a sua avaliação, você pega e fala assim para mim, Rosângela, eu fechei uma parceria com a Avantic. A Avantic bomba no Brasil todo com palestras. Eu tenho certeza que eu vou fazer X palestra no próximo ano, e aí esse tanto de palestra vai me dar autoridade, visibilidade, e com certeza isso vai atrair mais palestras ainda, vai aumentar o ticket da palestra, e a gente põe todas as premissas lindas lá no Business Plan. Mas o que a gente precisa para isso acontecer? A gente precisa de uma verba legal de marketing para investir no tráfego pago, para muita gente saber o que a gente está fazendo, onde a gente está, né? Para fazer um material bacana de divulgação, a gente calcula todo o dinheiro que a gente vai precisar. E aí vem uma pandemia e não tem palestra nenhuma. Então, todo plano de negócio tem risco de não acontecer. E nem sem, alguns riscos são de mercado, você não controla. É claro que a gente pode mapear o comportamento, o mundo está indo para lá, o mundo está indo para cá. Então, mesmo antes dessa disrupção digital acelerada que a gente viveu na pandemia, muitas empresas já estavam partindo para a digitalização, porque era um caminho sem volta. Né? Então, assim, existia o risco de uma empresa que não está na internet sumir? Sempre existiu. Então, o business plan mapeou isso, mas ele pode ter mapeado que a empresa tinha 5 anos para se adaptar. E, puf, aconteceu em 1 ano. Mas aí Então, foge do padrão, né? Eu costumo dizer para os algumas coisas, sim. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, que se você está ruim porque teve uma catástrofe, foi uma coisa que veio de fora, entendeu?
Mas se tem alguém fazendo o que você faz e se dando bem, é porque você ainda não está fazendo o que deve ser feito. Então, isso é seu, isso não é lá de fora. Com Né? Um certeza, tsunami destrói um hotel que estava bombando, que estava lotado. Entendeu? com Não é certeza. culpa do empresário, apesar de eu não gostar dessa palavra. Tá? Eu acho que a palavra boa é responsabilidade. Deixa a Responsabilidade. culpa de lado. Eu Então, também. não é você que vai ter. Agora, se está todo mundo funcionando e eu não estou, é porque está me faltando alguma coisa. E eu tenho que me permitir encontrar essa coisa. E eu só consigo fazer isso quando eu não arrumo uma desculpa, quando eu assumo uma responsabilidade. Né? E nesse caso, a informação, e o que você está me falando é isso, né? Você consegue dar para a pessoa uma informação de valor, né? Que talvez mude até a concepção dela em relação ao negócio que é dela e que ela não tinha, É, né? Que foi o caso da menina lá. é. Legal, né? Você está me É, falando, eu estou pensando assim, o cara tem um negócio muito bom, só que ele mora numa vila, né? Estou exagerando, tá? E ele atende a vila. E ele acha que o mundo dele é a vila, mas o mundo dele não é a vila, ainda mais com a internet hoje. Se você fizer uma projeção dentro de pessoas, de clientes em potencial, aquilo pode virar uma mina de ouro e o cara nem sabia. acontece também muito o contrário, tá? Ele não faz a Como é que lição é o de contrário? casa, né? Aí entra a sua área. A gente tem uma tendência de dar foco no nosso negócio, naquilo que a gente mais gosta de fazer ou naquilo que a gente é melhor. E é razoável que seja assim mesmo. Eu vou fazer aquilo que eu faço melhor e vou trazer gente de fora para me ajudar naquilo que eu não sei fazer tão bem. Então, aqueles que são muito bons de vender, por exemplo, ele vende muito e ele está o tempo todo na rua e ele não está olhando para os processos internos. Aí eu entro na sua área. Aí Tá, ele vende muito. Só que, embora na precificação ele tenha considerado esse lucro é X menos 10. Porque tem tanto retrabalho na hora de entregar. Os processos são tão tortos. É gente no papel errado, entrando na gestão de pessoas aqui, que tem queridas amigas aqui também, aproveitando que são da área. Então, assim, não investe em tecnologia, o processo é tudo torto, as pessoas estão no lugar errado, a liderança é ruim, entende? Então, assim, tá vendendo muito, mas ele acha que está sobrando no caixa um tanto que não tá, uma lucratividade que não tá. E quando a gente faz avaliação de empresa, o método mais utilizado, que é esse de projeções futuras, ele vai ser projetado em cima de indicadores de lucro. Não tá. é 10 vezes o seu faturamento, é 10 vezes o lucro. Ou o EBITDA, que é sempre Evite. tentando não entrar nos palavrões do financeiro aqui, né? A geração Não, de mas a gente caixa. traduz, nós traduzimos, nós traduzimos. A Evite é uma geração evita. de caixa, né? De que tamanho é a geração de caixa? Quanto de caixa que ele gera por mês? Então, nós vamos fazer múltiplos desse indicador. Então, se ele vende muito, mas o lucro é nada ou muito pouco, o valor está nisso aí. Então, assim, eu gosto de pensar, Leopoldo, que a gente tem que se preocupar menos em quanto vale a nossa empresa e mais em fazer a empresa ter valor para nós primeiro. Né? Então, eu não posso me conformar com a lucratividade que eu tenho que entender aquela lucratividade, se ela podia ser maior, se ela podia ser menor e por quê. Se eu sou competitivo no mercado, então eu não consigo vender mais caro, por quê? Ah, porque eu não tenho nada de diferente da concorrência. Pô, trata isso. Ah, eu consigo vender por mais, né? Então, beleza, dá uma mexida no preço, né? Então, eu acho que a gente vai construindo o valor da empresa no dia a dia da gestão dela, melhorando o processo, contratando as pessoas certas, Ô, mantendo as Rosane, pessoas corretas, entendeu? É aí que está o valor. é que você me provocou, você me provocou. Eu vou sair da sua área e vou entrar um pouquinho na minha, tá? Bora! Você está me falando que a efetividade do meu sistema valoriza o meu negócio? É isso? Porque, Exatamente. porque o que que acontece? Quando a gente cria um sistema de gestão, é para você poder repetir o produto, só para isso. Né? Eu tenho uma receita de bolo que me permite fazer o mesmo bolo sempre,
porque ele é bom e o mercado consome, né? Então, eu preciso da receita. Vamos simplificar, né? Vamos sair da terminologia lá. Então, se a minha receita para um leigo deu certo, essa receita é boa, ela é efetiva. Se você enxergar na minha organização um sistema capaz de reproduzir o meu produto, e melhor, se o cliente está satisfeito, você está me dizendo que ela vai ter mais valor do que uma empresa que tem o mesmo produto, mas que tem uma variabilidade muito grande na qualidade do produto. Com Legal. certeza. Com certeza, porque assim, como eu vou olhar o lucro, eu preciso, vamos dizer que eu estou entrando de sócia no teu negócio. Tá. Se eu entendo que a empresa é boa de processos, ela consegue fazer mais com menos, porque ela consegue replicar sempre. Então, quem tem processo erra menos. Se a empresa consegue me comprovar que ela tem uma taxa de erro pequena no que ela faz, dá força para a premissa. Né? Então, você vai colocar no plano de negócios lá, não, eu consigo fazer... quanto é que você pretende vender? Ah, eu pretendo vender 10.000 unidades dia. Tá, e qual é a sua capacidade produtiva? Não, 12.000 unidades dia. Eu tenho que acreditar que é possível fazer essas 12. Como é que eu vou acreditar? Se eu vir um processo funcionando que entrega com baixa taxa de erro. Então, sim. Quer ver? Trazendo para a vida das pessoas, acho que um exemplo que pode ajudar a compreender o que eu estou querendo dizer, de que você faz a sua empresa valer mais na medida que você todo dia está olhando para ela e limpando, diminuindo os gargalos, melhorando a eficiência ali no dia a dia. Você tem uma casa para vender. Aí você está sem dinheiro ou sem motivação e você bota ali a placa para vender e a casa fica ali. 2 anos sem manutenção, né? Tá precisando pintar, o portão enferrujou, o telhado tá estranho, né? Aí vem alguém visitar a casa vale 1 milhão. Aí a pessoa vê que tem esse tanto de coisinha para fazer e fala para você, eu te dou 800, porque eu vou gastar 200 para corrigir essas coisas todas. Se você não é íntimo do seu negócio, se você não está todo dia buscando o processo de melhoria contínua, você nem sabe quanto é que custa corrigir. Você nem sabe quanto tempo vai levar para corrigir. E aí você acaba aceitando esse deságio no preço. Entende? Então, do mesmo jeito que... Aí, agora, se você entende, você simplesmente não fez porque estava sem o dinheiro para fazer, você fala, quer saber? 200.000, com 100 eu pego um dinheiro emprestado, faço todas as reformas, ela volta a fazer 1 milhão, eu pago o empréstimo e ainda vendo por 100.000 a mais do que venderia para esse fulano. A empresa é igual. Então, alguém vai vir e vai botar um baixo preço porque o seu processo está ruim, as pessoas estão pé da vida, tem passivo trabalhista porque, por alguma razão, você está deixando de fazer alguma coisa certa ali. Entende? Agora, se você está ali no dia a dia tentando fazer essas melhorias, você sabe quanto custa corrigir. Aí você não vai aceitar qualquer preço de banana no seu negócio. Então, tem que funciona para os dois lados, né? Melhoria contínua. Os dois lados. E funciona para os dois lados, porque eu já aluguei um apartamento que estava muito ruim, muito feio, entendeu? Ele tinha, não tinha, a pintura estava muito ruim, ele precisava de um trato em geral. Só que era um apartamento num ponto bom, num lugar legal e tal, e que estava demorando para ser alugado, porque estava todo mundo dando valor a menos para ele. E aí, quando eu entrei, né, e eu entendo alguma coisa de reforma, para mim isso não é bicho de 7 cabeças, eu usei isso como argumento. Eu falei assim, vem cá, eu alugo, mas eu vou reformar e vou descontar no aluguel. A dona topou na hora, porque ninguém alugava, porque ele estava muito feio, né? Então, eu aproveitei dessa condição para facilitar a minha vida, é lógico, né? E até ganhei com isso, porque como ninguém queria, o preço já tinha caído muito, né? Então, é importante a gente ter essa visão de valor, né, do negócio e, nesse caso, o ideal para ela seria não deixar chegar onde chegou para não perder o valor do imóvel.
né? Sim, sim. E Legal. numa empresa é igual, Leopoldo. É igual. Por isso que eu falo para os meus clientes, a gente não tem que olhar para o valuation quando você quer vender. Você tem que olhar para quanto ela vale todo dia. Porque daí Todo você vai dia. ficando íntimo e vai fazendo as melhorias. Entendeu? Eu não Amanhã ou depois você resolve ir atrás de um investidor e ele falar para você, não, eu vou te pagar 200 mil a menos porque essa premissa aqui não está legal. Não, seus processos não estão legais, não. O que não estão? Olha aqui o parecer do Leopoldo, meu consultor, que o processo está redondo. Acabei de fazer uma reforma nos meus processos aqui. Você está louco? não Imagina, não quero não, diferi. obrigado. A gente não tem que vender a empresa a qualquer preço. A gente tem que estar muito... Se é uma oportunidade. Muitas vezes é uma oportunidade você conseguir trazer um sócio investidor para dar aquela injeção de dinheiro para o negócio chegar num ponto melhor mais rápido, né? É o que Você não pode acontece, ficar desesperado e entregar por qualquer preço, sabe? é o que E a acontece no única forma de você... é o Pode que falar. acontece, é o que acontece naquele programa, eu acho que é Shark Tank, um negócio assim, né? Ah, O pessoal vai lá para buscar um sócio e justamente a argumentação deles é em cima do valor da empresa pelo que ela produz, pelo que ela pode conquistar e tal. É por aí, né? é por aí. A gente tem que ser íntimo do nosso negócio o tempo todo, mesmo quando ele está só começando. Né? Ser íntimo do Deixa eu negócio quando fazer. você está começando é ter metas, objetivos, um plano estratégico. Nós estávamos conversando hoje mais cedo sobre isso. Né? Então, eu nem tenho histórico Legal. ainda. A empresa acabou de começar, tá? Mas você conhece a concorrência? Você conhece o seu mercado? Você sabe como o mercado está atuando? Como é que está vendendo? Como que está precificando? Porque isso também vale dinheiro. Porque isso dá segurança na premissa. Ou seja, eu sei que dá para fazer assim, eu já pesquisei, o mercado faz assim, eu sei como eu vou fazer, eu só não tenho dinheiro. Aí você vai atrás do dinheiro. Né? Só pode estar faltando dinheiro, o resto você tem que ter. Rosângela, deixa eu te fazer uma pergunta. Valor e liquidez andam juntos? Deveria, mas não. Não, Porque quando a gente está falando de liquidez, a gente está falando de dinheiro disponível. Né? A gente está falando de não, não, dinheiro no não. caixa. Eu estou pensando no outro sentido. Eu estou pensando no sentido de é mais fácil vender uma empresa que tem valor do que uma que não tem. O investidor ele gosta mais quando ele enxerga o valor da empresa, quando ele não enxerga justamente por essa falta de organização, falta de aceitação do mercado, né? O investidor ele só se interessa por empresa que está bagunçada quando ele consegue negociar preço de banana. Porque Ah, vai dar um baita de um trabalho para ele corrigir. Né? Investidor em série, principalmente, eles ficam colocando dinheiro em um monte de empresa. Né? Então ele não pode ir lá arregaçar as mangas para resolver o problema de todas elas. Então, embora possa parecer que é um bom negócio comprar uma empresa que está toda estranha, bagunçada, é, o trabalho para arrumar é tanto que não vale o deságio às vezes. Né? Então, entendi. sim, é melhor comprar uma empresa que você enxerga o valor mesmo, né? Porque você tem, porque sempre vai existir o risco de você perder dinheiro. Um É uma, negócio é é uma- uma aplicação de risco. esse é o caso do franchise do McDonald's, do Cacau Show e de uma empresinha que está começando, que deu certo, mas que está, né, desbravando esse mundo, né? O outro tem entre aspas, uma garantia de sucesso maior, o que facilita a venda, né? Ela tem, a gente chama isso de menor risco. Menor risco, Né? isso. Legal. Você analisa o potencial e aí você analisa os riscos inerentes, assim, os positivos e negativos, né? Então, o mercado pode acontecer, sei lá o que favorece esses números. O mercado pode acontecer não sei o que lá, que desfavorece esses números. Então, quando dentro da empresa
você tem mais controle, porque da porta para dentro a gente que controla, a gente não controla da porta para fora. Então, assim, sempre haverá o risco de dar errado, porque o mercado é soberano e ele vai para uns cantos que a gente não pensou que ele ia. Né? Ou às vezes vai para onde a gente achou que ele ia, mas ele vai mais rápido do que a gente achou que ele iria. Então, a gente precisa controlar as premissas internas para diminuir o risco. Porque daí eu entro no risco só com o risco de mercado. Não ficou o risco de não da empresa vir botar dinheiro, eu vou entregar em vez de 2.000 unidades dia, como era antes, vou passar a entregar 12.000, mas 12 com defeito. Porque eu não tenho da porta para dentro a coisa funcionando. Tá. Né? Então, se é para correr risco, vamos correr risco de mercado, que a gente não controla. Tem que dar um jeito de diminuir os riscos da porta para dentro. Mas é que, por isso, nós já falamos disso hoje, tá? Quando é uma catástrofe, você não tem o que fazer, né? Você foi pego de surpresa. Mas quando você tem bons controles, e inclusive quando você enxerga o mercado, as variações, elas não são repentinas, elas têm uma tendência, né, a aumentar e a diminuir. E se você está atento a isso, você percebe essas variações e consegue antecipar, né, as ações. Quem não tem controle, quem não busca enxergar essas coisas, é que fica refém da sorte, né? Fica na mão do mercado, literalmente, né? E aí chega tarde para tomar decisões. Legal, legal. Exatamente isso. Exatamente Mas vem isso. cá, Eu estava tira uma hoje dúvida. tendo uma conversa, eu tô com uma estagiária nova hoje. Eu adoro contratar estagiário, gente, porque é um aprendizado absurdo, né? Porque você tem que sair do tecnês, da sua experiência toda e vir para aquele momento lá há 20 anos, quando você também começou e como você gostaria de receber aquela informação para poder entender, né? Então, hoje eu estava conversando com ela, que ela estava começando hoje, a Vitória está aqui comigo ainda no escritório. E aí eu estava pensando como seria tudo diferente, né? Se a gente pudesse ter uma empresa perfeita. Acontece que ela não é e nunca vai ser. Eu estava falando para ela hoje que assim, tem uma coisa que eu quero que você nunca mais esqueça, né? Como você faz administração, quer ser uma administradora como eu, pensa o seguinte: o trabalho do administrador é administrar o cobertor curto. Você cobre o pé, aparece a cabeça, cobre a cabeça, aparece o pé e é eternamente isso. Alguns dias você vai preferir ter frio no pé, outros dias você vai preferir ter na orelha. Mas uma empresa perfeita não tem, né? Entretanto, ela pode sofrer menos com as suas imperfeições se fizer o que você acabou de falar. Ela está olhando, ela está tratando todo dia um pouquinho. Aquilo que ela não tratou, ela sabe que não tratou e está mapeado esse risco. Ó, o ideal aqui era trocar a máquina. Era parar a máquina por X tempo. Mas a gente tem uma entrega grande para fazer e se a gente parar, não entrega. Então vamos correr o risco de que não vai acontecer nada, mas se acontecer alguma coisa, a gente tem que ter um caixa reserva, tem que ter uma opção de alugar uma máquina de alguém, ainda que custe mais caro do que fazer com a nossa. Eu tenho que ter um plano B. Então, assim, não existe empresa perfeita, mas os processos nos ajudam a Rosane, lidar com as imperfeições dela, né? Rosane, você está entrando na minha área. Mas, é claro, só eu vou trabalhar aqui hoje? Você tem o que falar. Vamos lá. Deixa que eu adoro esse assunto também. Deixa eu te falar algumas coisas. Eu acho fantástico, porque não existe nenhum departamento melhor do que o outro. Todo mundo é importante dentro da organização. É uma engrenagem e se tiver um dente quebrado, trava, né? E aí, eu vou te falar o seguinte, que justamente, aliás, eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Quem não entende pessoas não entende nada. Quando a gente chama uma pessoa para agregar valor, para trabalhar com a gente, a primeira coisa que a gente tem que ter chama-se confiança.
eu já vi muito problema acontecendo porque as pessoas têm medo de mostrar os problemas, né? E ter problema não é erro, é normal, é natural, né? Você falou de uma palavra aí que incomoda às vezes, porque tem gente que acha que tem que ser assim, mas não. Perfeito, só Jesus Cristo. Ninguém mais foi perfeito. Não existe essa perfeição. Mas existe uma coisa perfeita, entendeu? E o nome dessa coisa chama-se evolução. É quando a cada dia você melhora e melhora e melhora. Quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, existe um problema que as pessoas não entenderam até hoje. O auditor, quando vai numa empresa e faz uma auditoria, ele não quer ver se teve revisão. Ele não está preocupado com a revisão, ele está preocupado com a melhoria. Mas a gente enxerga a revisão pela melhoria. Essa revisão, quando ela é feita de propósito para atender o auditor, ela está errada. Ele se satisfaz, tá? Porque ele viu a revisão, mas depois ele pega uma não conformidade de produto, porque aquilo foi criado não porque foi naturalmente exposto pelo produtivo, pela pessoa que está fazendo, porque alguém falou, tem que revisar. Não tem. A revisão tem que ser uma consequência natural da insatisfação do ser humano, que é normal. Entendeu? Maslow falava que o ser humano é eternamente insatisfeito. Quando a gente se satisfaz momentaneamente e depois vê melhorias, vê erros, e aí sugere a melhoria. É essa revisão que tem que acontecer. Mas tem gente que não faz, até porque não olha para o sistema, está preocupada com a entrega, não sei o quê, está preocupada em desovar produto e esquece da qualidade. E aí tem que fica apagando incêndio, né? Você já deve ter visto isso muito, e não faz o que deveria ser feito, que é ter um processo alinhado, um processo bom, que dá valor à empresa, que faz com que ela seja mais interessante do que aquele cara que tem um negócio, mas que é meia boca, é mal feito, né? E aí é bom para todo mundo, né? Com certeza. A começar pelo dono. De repente, ele mexendo nessas coisas, o dinheiro que ele precisa está ali dentro mesmo, só que está esvaindo pelo ralo. Tá, porque está Então, fazendo de repente, ele nem de sócio precisa, nem de investidor ele precisa arrumar a casa da porta para dentro, que vai sobrar mais dinheiro no caixa e ele vai poder fazer os investimentos necessários. Perfeito. Né? Aqui, Em geral, o dinheiro está dentro da empresa já. Eu costumo dizer que a gente tem que ganhar menos do que produz. Você concorda com isso? Né? Ganhar menos do que produz? Me explica. Menos do que produz. Aqui, ó, eu vou até citar um cara que eu não gosto dele. Tá? Karl Marx falava que a gente tem que ganhar o que a gente produz. Cara, o cara que acredita nisso, ele não sabe fazer conta. Porque, olha aqui, essa caneta aqui, ó, se eu produzo uma caneta e ela custa 10, tá? Eu vou vendê-la por 10. Eu não posso ganhar o que eu produzo, porque se eu ganhar o que eu produzo, quem é que vai pagar a matéria-prima? Quem é que vai pagar os insumos? Quem é que vai pagar o lucro? Quem é que vai pagar os impostos? Então eu tenho que ganhar menos do que eu produzo. Quando é que eu posso ganhar mais? Quando eu produzo mais. Quando é que eu posso ganhar mais? Quando a minha empresa tem mais lucro. Então, se na minha organização o sistema é enxuto, se as pessoas trabalham com competência, com motivação, com maturidade, eu produzo mais com menos, eu tenho mais lucro, eu posso ganhar mais. Mas se o cara acha que isso não é meu, pode jogar fora, pode gastar, pode não sei o quê, deixa a luz acesa, não estou nem aí, o que eu poderia ganhar, tá? Eu estou gastando no prejuízo, na despesa extra que não seria necessária. Então, você ser empreendedor, ser bom dentro da sua organização, te dá a condição de poder ganhar mais, né? E aí eu gosto de reforçar isso falando o seguinte, lucro nunca deveria ser objetivo. O lucro como objetivo sempre falta, o lucro como consequência sempre sobra, porque você tem gente motivada trabalhando e produzindo mais com menos. Tem que dar certo. E aí, voltando no seu negócio, você enxerga valor. Lá vem ele, quer botar para trabalhar de novo. Pois é, mas não é assim. Quando você chega numa empresa e vê que está todo mundo feliz, alinhadinho, você dá valor a ela. Ela vale mais.
E aí você consegue fazer melhores negócios com, né, com o mercado, com o meio, com o cliente, com todo mundo. É Com legal isso. certeza. Tem gente que não entende isso, e é muito simples, né? Faça bem feito, faça o seu melhor, né? Exatamente, faça o seu melhor. A gente falou muito de erro. Olha só que bacana, o Márcio está dizendo aqui: perfeito é ser imperfeito. Inclusive, é o título de um livro de um amigo palestrante nosso, né? Nós estamos em Legal dois isso. aqui, tem mais 170, tá muito legal isso, né? Você sabe que Muita gente joia. eu fui numa palestra que o consultor falou assim: as empresas que eu atendo, eu estabeleço uma meta de erro. Aí os caras, você tá louco, cara? Vai errar? E falou assim, você sabe por quê? Porque no ano tal, fizeram uma estatística das empresas que mais cresceram, mais evoluíram, e elas tinham um percentual de erro, né, tipo, aliás, foi combinado, né? Elas tinham um nível de erro comum. Então, eu estabeleço esse erro, eles podem errar, entendeu? O que não pode É, acontecer é a gente não enxergar os problemas. O problema tem que ser, existe para ser resolvido. Então, se o cara não aceita o erro, o chefe que bate quando aparece uma não conformidade, ele está atrapalhando a empresa, porque não dá para não ter. Nós temos que tratar, sim. Eu né? tive o privilégio antes de ter o meu negócio, eu fui executiva por pouco mais de 15 anos. E eu tive o privilégio de trabalhar a boa parte da minha carreira, a maior parte da minha carreira eu estive numa mesma empresa, porque é da minha personalidade, eu sou de ciclo longo. Legal. E eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa uma empresa tolerante ao erro. Né? É claro que a tolerância tem um limite ali, né? É lógico. Para não tornar a coisa insustentável, né? Mas então eu fiz uma escola numa empresa que era tolerante ao erro, uma empresa de inovação. Eu venho do setor de tecnologia, e então toda a vida trabalhando com inovação, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software, tecnologias de ponta mesmo assim. E se você não é tolerante ao erro, você não tem inovação, né? E aí eu Tá tô bom. lendo aqui que o Fábio, mais um amigo nosso aqui, maravilhoso aqui com a gente, o básico bem feito é o que dá sustentação ao negócio. Eu concordo com ele. A sustentação está no fazer o básico perfeito. Isso aqui, então, é a questão da sustentabilidade, né? Mas a inovação, a gente tem que ir além. E esse além, não necessário, esse além passa pelo erro, né? A primeira coisa que eu falei para a Vitória quando ela chegou aqui para trabalhar comigo, e eu falo isso para todo mundo que vem trabalhar comigo, aqui na minha empresa, erro honesto é bem-vindo, né? Lógico, é Porque bom só não sempre. erra quem não faz. Então, você errou tentando acertar. Eu estou aqui fazendo uma live, você está fazendo o seu trabalho aí. Teve dúvida? Você vai ficar 1 hora esperando eu desocupar para fazer? Não, você vai se arriscar e vai fazer. Se der errado, nós vamos corrigir juntas depois. Porque foi um erro honesto, tentando acertar. Pior é a omissão, né? Ô, E quando Rosane, você cria essa cultura, eu acredito pelo menos nisso, né? Quando você cria dentro do seu negócio essa cultura de que as pessoas podem errar, confiança, aí você tem o confiança. básico bem feito, mas você também tem inovação, né? Porque tem gente Ô, melhorando ô, as Rosane, coisas. Rosane, eu não chamo isso de aceitação, eu chamo isso de bom senso, entendeu? Se você erra tentando acertar, eu estou batendo palma. Se você erra de má fé, a conversa é outra, entendeu? Mas se existe boa fé e a intenção era de fazer bem feito, cara, parabéns, obrigado. Agora, vamos conversar, né? Tem um ditado que eu acho que ele só é ruim porque ele tinha que ser completado, tá? Tem gente que pensa o seguinte: não me traga problemas, me traga soluções. Quando o cara não tem solução, ele não leva o problema, porque ele acha que tem que levar a solução. E esse é o problema desse ditado. Ele tinha que ter uma continuidade que seria o seguinte: e quando você não tiver a solução, me traga o problema, porque alguém tem que resolver. Eu que estou num nível superior, eu tenho uma condição diferente da pessoa que está lá embaixo. De repente a ideia dele é boa, mas ele não tem argumentos, ele não tem recursos. Eu tenho. Então nós vamos casar.
entendeu? E aí entra aquela outra, né? Esse eu já não gosto totalmente, tá? Faça, como é que é? Esquece o que você sabe, faz o que eu mando. Eu acho isso aí a maior bobagem do mundo, tá? Não é esquece o que você sabe. Vamos aproveitar o que você sabe, entendeu? Divide comigo. Apesar de que eu falo, né, quando eu, né, tenho um negócio, o negócio é meu e tal, eu falo assim, aqui você vai fazer o que eu quero. Só tem um detalhe. Me vende a sua ideia. Se eu gostar da sua ideia, nós vamos fazer a sua, entendeu? E muito melhor, porque eu vou entrar com outros recursos que você não tem. Então, é dividir para somar, é aproveitar, entendeu? E quando a gente enxerga essa sintonia, quando as pessoas... Até porque, se você não gostar do que você está fazendo, você vai fazer mal feito. Então, quando a gente cria essa sintonia, e aí eu vou entrar no nível, chama-se liderança, isso, esquece, chefia, cara, tem que dar certo, vai dar certo. Né? E mais Leopoldo, uma vez a empresa ganha valor. Claro, nós estamos chiques demais. Porque até Aristóteles já foi citado nessa live nossa. Olha aqui o que o Márcio está dizendo. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É por aí. Então, assim, não vamos discutir com Aristóteles, gente. Então, vamos arriscar, vamos errar e corrigir rápido para subir o valor da empresa. Tem um ditado que eu não conheço a origem, mas eu gosto muito dele. Fala o seguinte, o cara estudou tudo de matemática e virou um matemático. Estudou tudo de literatura e virou um escritor. Estudou tudo de natação e morreu afogado. Porque tem coisas que não adianta, você tem que cair na piscina e tem que nadar, você não vai aprender a nadar só na teoria, entendeu? E a empresa é assim, se você não aplica o sistema, você não evolui, entendeu? O nosso cérebro reptiliano, que é quem age, nós somos o que nós fazemos repetidamente, não é o que você pensa para fazer. Ele só existe porque você treinou, e aí você cai no nível da excelência. É por isso que, né, a gente bate o carro quando começa a dirigir, depois de um tempo não bate mais. Por quê? Porque já ficou natural, você já virou parte do carro, já é espontâneo. Isso é treinamento, isso é execução, isso é mão na massa. E aí a coisa funciona. Legal. Com certeza. Ixi, mas nós dois juntos a gente fica aqui até 3 da manhã, hein? Não podemos, não. Nosso tempo está acabando. Nós temos 8 minutos. Nós só temos 8 minutos. Então, assim... Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Vamos ver se tem algum tipo de dúvida aqui. Vamos lá. Eu sou dinossauro nesse negócio. Tenho até medo de pôr a mão nessa tela e eu cair. Não pode, você pode botar... Eu é que não posso errar aqui. Se eu cair aqui, nós perdemos tudo. Eu tô com medo. Você consegue Deixa eu ver o que o enxergar. pessoal está comentando aqui. Eu já comentei o Márcio. O Márcio é um colega nosso, querido. Legal. Eu não tô... A minha amiga Tati aqui, de liderança. Essa é fera em liderança. Ó, chegou aqui. Legal. Eu acho que eu já fui comentando à medida que eu fui vendo aparecer aqui. Mas acho que é bom dizer para o pessoal que como a gente está aqui numa conversa entre amigos, né? Fazendo uma conexão aí entre o meu tema, o seu tema, né? A gente está trocando ideias aqui, mas eu acho que qualquer um deles que queiram conversar um pouquinho mais sobre a parte financeira, a parte de avaliação de empresa, ou queira conversar um pouquinho mais sobre a parte de processos, né? E como gerar mais valor para a sua empresa, garantindo que os processos vão aumentar a sua capacidade produtiva, sua efetividade e tal. Acho que é deixar aberto para o pessoal nos procurar, né? Manda direct aí para a gente responde, conversa depois pelo WhatsApp, enfim, porque a live não pode durar para sempre. Mas tem muita coisa para conversar. Rosângela, a nossa intenção maior aqui é falar da coleção. Nós estamos numa coleção com 170 coautores. Então, eu já não estou falando mais que ela é um livro técnico. Eu até não acho que seja um livro técnico. É um livro de vida empresarial. É um livro que vai trazer para as pessoas insights sobre o dia a dia dela. Só que é um livro diferente, porque você não precisa ter um problema e falar assim, esse livro aqui, ele fala de física quântica, eu vou lá
esse livro aqui, Gustavo, ele é um livro que, pela variedade de autores, de temas, de trabalhos, você não precisa ter um problema para ler o livro. Você pega o livro e começa a ler, e durante a leitura você vai ter todos os insights que você pode ter dentro da sua organização. Eu duvido que nada seja aproveitado, tudo vai ser aproveitado, né? Assim, e o legal é que eu não sei o que quem está do meu lado, né? Quem está no livro comigo escreveu ainda, né? Então você vai ter todas as abordagens possíveis, né? E pelo trabalho que eu estou vendo do pessoal que está montando o livro, né? Pela preocupação que eles têm, porque eles ligam para corrigir, para dar sugestão, para fazer tudo, eu não tenho dúvidas de que vai ser uma obra fantástica, né? Um livro Eu de também cabeceira acho. do pequeno, médio e grande empresário. E ele, assim, como é uma coleção, são 6 livros, como a gente estava falando no começo, né? A empresa, ela é cíclica, né? Como tudo na vida. Então, uma hora você está com problema no financeiro, uma hora você está com problema na parte de equipes, uma hora é processo. Então, você tem 6 livros, à medida que como você falou, você não precisa ter uma dor. Mas você pode estar num momento de planejamento, de melhoria contínua de um determinado aspecto. Você pega lá, por exemplo, o livro da liderança e vai ter tudo de melhor sobre liderança ali. Não, agora eu tô com problema na gestão mesmo. Pego de gestão na prática, tem um monte de autor bacana ali. Ah, Não vai não, ser mas a minha fantástico. questão é outra. Eu preciso é vender mais. Pega lá o de persuasão e vendas. Então, Aqui, tudo ó, que é de interesse do empreendedor tem um dos 6, né? Rosângela, e olha que legal, você vai ter um catálogo de consultores para poder buscar se tiver uma dúvida maior. Vai ser Sem fantástico. dúvida, sem dúvida, Vamos sem lá. dúvida. Eu estou Rosângela, muito tem uns feliz e 3 minutos. orgulhosa de estar nesse projeto. Não, vai ser fantástico. Tem uns 3 minutos. Despede aí, vou te dar 1 minuto e meio para você despedir, depois eu te peço para a gente tentar fechar numa hora certinho. Fechou. Vai lá. Gente, eu quero só agradecer muito quem veio aqui acompanhar nosso bate-papo. Quem ficou um pouquinho, quem ficou um pocão, todo mundo que veio aqui, eu quero agradecer, de me colocar à disposição, agradecer o Leopoldo que me fez esse convite maravilhoso, me fez sair da caverna. Pô, tem que fazer live, venha. Tem que nadar, tem que nadar, tem que nadar. Tem que nadar, vai morrer afogado, hein? Então, É, eu só quero agradecer mesmo e dizer que nós vamos estar sempre por aqui. Agora eu vou trazer depois o Leopoldo, que eu quero fazer umas perguntas capciosas para ele, que hoje não deu o tempo dia, também. Vai o acompanhando a dia da gente aí, que a revanche. gente vai estar daqui a pouco de novo ao vivo aí. Legal. Obrigado, Rosângela. Vamos fazer assim o dia da revanche, né? Você vai É, descontar, mas tudo bem. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Isso aqui é só uma palhinha do que né, nós vamos estar mostrando lá na coleção. Quem quiser me seguir, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, Leopoldo Guzmão Oficial, meu Instagram, lá você tem o link de tudo, até para comprar o livro, tá? Dá para comprar o livro já antecipadamente, né? É só entrar no link da bio, tenho certeza que a Rosângela também tem isso no dela, né? Então, obrigado e tenho a certeza que nós vamos fazer outro, tá? Gostei muito, foi um prazer trabalhar com você. Sai aí para eu poder fechar a live e aí na próxima a gente fala mais um pouquinho. Obrigado. tá. E como é que eu saio daqui, Ah, Leopoldo? eu acho que você tem que Fecha. fechar, eu acho que é no botão. Peraí. Vou fechar aqui, ó. Ah, já estou retirando. Legal.